Silvio Santos era um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Infelizmente, veio a falecer agora em agosto de 2024. Eu vivia em um lar em que meus avós maternos amavam a programação da SBT e também adoravam os programas do Silvio Santos. Eu, pessoalmente, como uma boa CDF, gostava muito do Show do Milhão. Infelizmente, faz parte do curso da vida e ele veio a falecer. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar e detalhar qual foi a infecção que, infelizmente, acometeu Silvio Santos e o levou a óbito. Olá, infectos! Sejam bem-vindos ao Papo Infectado, o seu canal no YouTube para sanar suas dúvidas de infecções. Se você ainda não me conhece, eu sou a Anelisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia, beleza? Aproveita, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, tá? Para não perder nada. Te vejo também nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Eu tô como @papofectado, no Twitter X como @suelisaSO e no LinkedIn como Anelisa Almeida. Os links todos aqui na descrição, tá certo? Pois é, galera, hoje a gente vai detalhar aqui o que foi que acometeu o Silvio Santos, né? Imagino que, muitos de vocês conhecem o Silvio Santos, além de apresentador, ele era dono da emissora SBT, só que nos últimos anos, por conta da idade, ele já estava com 93 anos, ele estava aposentado. Só que recentemente, em julho de 2024, o nome de Silvio Santos voltou à mídia porque ele foi internado com gripe influenza. Então, tudo começou nessa internação. Por isso, é importante eu detalhar aqui para vocês o que é gripe, o que é influenza. A gripe, ela é causada pelo vírus influenza e a gente tem 3 tipos de vírus que causam doenças em humanos, né? Então, o tipo A, B e C. O A e o B, eles são os mais prevalentes e são inclusive os que estão na vacina, tá? O A, ele é representado principalmente pelo H1N1 e H3N2, enquanto o vírus B, ele tem linhagens, né? Que aí a gente tem a linhagem Yamagata e a linhagem Victoria. Na gripe, o paciente vai apresentar sintomas respiratórios, né? Então, tosse, febre, geralmente a febre pode ser uma febre alta, até 40 graus, falta de ar, dor no peito, pode acontecer também de ter dor no corpo, dor de cabeça, coriza, beleza? E são sintomas que vão acontecer de um dia para outro. A pessoa tá bem um dia, no dia seguinte começa tudo de uma vez. Então, uma febre súbita, uma tosse súbita, uma dor de cabeça súbita, beleza? E alguns pacientes podem acabar evoluindo para uma insuficiência respiratória aguda. Então, ficar com muita falta de ar a ponto de precisar de oxigênio suplementar, então precisar de intubação e por aí vai, tá? O diagnóstico a gente vai pensar quando o paciente tiver uma clínica sugestiva e aí pode pedir um SWAB nasofaríngeo, tá? Por exemplo, quando o paciente está internado, a gente suspeita de gripe e influenza, a gente pede o painel viral, que é o coleta o SWAB e leva para o laboratório específico. Nesse painel viral é feito PCR para identificar o DNA do vírus. Então é feito tentando identificar o influenza A, B, Covid, SARS-CoV-2, enfim, vírus sincicial respiratório. Então tem a possibilidade de fazer o PCR para identificar a influenza e outros vírus, ou se o paciente não está internado, ele pode fazer o teste rápido de farmácia. Então algumas farmácias, alguns laboratórios, eles disponibilizam o teste rápido, que faz a coleta do SWAB e aí sai em alguns minutos. Inclusive, tem muita a coformulação do teste rápido, para influenza e Covid. Uma vez diagnosticado, a gente vai tratar, tá? Faz o tratamento de suporte, então para febre, toma agipirona, paracetamol, a mesma coisa para dor. E o oseltamivir é indicado apenas para quem evolui com insuficiência respiratória aguda ou tiver algum fator de risco ou comorbidade que possa evoluir com a pior evolução. Então, gestantes, pacientes que têm obesidade, problema de fígado, de rim, de pulmão, problema no coração, exceto hipertensão, pacientes com diabetes, pacientes com alguma imunossupressão como HIV,
pacientes indígenas, crianças com menos de 5 anos, idosos, como no caso de Silvio Santos. Aí beleza, voltando para Silvio Santos, ele foi internado em julho com influenza e recebeu alta, tá? Só que no início de agosto, ele voltou à mídia, porque foi veiculado que ele precisou retornar ao hospital para fazer alguns exames, porque ele passou a ter novos sintomas. Ou seja, ele evoluiu com uma complicação após o quadro de influenza. E isso pode acontecer, gente. Pacientes, principalmente idosos, crianças menores de 2 anos, pacientes com doença crônica, eles podem evoluir com complicações. Então, pós-influenza, então pode ter otite, infecção no ouvido, sinusite, a própria pneumonia, que foi o caso de Silvio Santos. Então, pode acontecer ali de ter uma complicação pós-influenza. No caso da pneumonia, são vários processos imunológicos por trás, tá? Mas uma hipótese é que, muitas vezes, quando o paciente tem influenza, acaba que tem uma degradação dos cíliozinhos que a gente tem no nariz e que vai seguir aqui no trato respiratório. Porque esses cílios, gente, eles têm uma importância. Esses pelinhos que a gente tem aqui, né, visível no nariz e que segue no nosso trato, eles têm a importância de ser uma barreira para evitar a entrada de bactérias. Só que quando a pessoa tem influenza, acontece que tem uma degradação, uma destruição desses cílios. E com isso, desses pelinhos que a gente tem no trato respiratório. E aí com isso facilita que bactérias que já colonizavam, que já viveu aqui no nosso nariz, na nossa faringe, vão lá para o pulmão causando infecção. Então foi isso que aconteceu com o Silvio Santos. Ele acabou evoluindo com a broncopneumonia, que é um subtipo de pneumonia, tá? Acontece mais ali nos brônquios, bronquíolos, mas que é um subtipo de pneumonia. Então tem bactérias que estão mais associadas a isso, principalmente o Streptococcus pneumoniae, que é conhecido como pneumococo, e o Staphylococcus aureus. Outras bactérias como Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes podem causar essa pneumonia, essas outras complicações, mas as mais importantes são Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Os sintomas de uma pneumonia, por exemplo, podem ocorrer até 14 dias após a infecção por influenza. Foi mais ou menos aí, né, o que teve com o Silvio Santos. E aí na pneumonia o quadro lembra de influenza, só que o paciente tem tosse secretiva, tá? Tem febre, geralmente também febre alta, pode ter dor no peito, dor no corpo, pode ter falta de ar. Então são sintomas respiratórios também, como na influenza. O diagnóstico, a gente vai pensar naqueles pacientes com clínica para pneumonia e lembrar, já tem uma história prévia de influenza, pode ser uma complicação. A gente vai então pedir um exame de imagem, radiografia de tórax já está de bom tamanho, a depender, né, do que for visto na radiologia, pode então pedir uma tomografia, enfim. E se possível, se o paciente conseguir expectorar, se conseguir aspirar, fazer a cultura para detectar a bactéria que está nessa secreção traqueal. O tratamento, gente, como é por bactéria, é antibiótico. Então a gente vai priorizar cobrir os patógenos mais comuns, né? Então as bactérias gram-positivas aí, o pneumococo e o Staphylococcus aureus. Para o pneumococo, ceftriaxone, amoxicilina com clavulanato com beta-lactâmico já está de bom tamanho. E para o Staphylococcus aureus, se fosse sensível à meticilina, ceftriaxone, amoxicilina com clavulanato já está de bom tamanho. Mas, como pode ter também resistência à meticilina nesse Staphylococcus aureus, aí você tem que avaliar se cobre também para MRSA. Então, uma clandamicina, um Bactrim, se tiver internado faz van, faz TEI, tá? Isso aqui é mais para profissionais de saúde. E a maior lição disso tudo, gente, é a prevenção. É vacinar. Por quê? Se a pessoa não pega influenza, a pessoa não tem complicação, tá certo? Então tem que tomar vacina, galera. Hoje no nosso país, qualquer pessoa acima de 6 meses de idade tem acesso à vacina de influenza no SUS, gratuitamente. A nossa vacina do SUS, ela é excelente, sempre atualizada, e no ano de 2024 a vacina era trivalente e cobre 3 tipos do vírus influenza, no caso o influenza A H1N1, o influenza A H3N2 e o influenza B sublinhagem de Victoria.
que são os que mais comuns, que estão mais relacionados aos casos, né, de influenza. Então, tomar vacina, uma vacina de vírus inativado, morto, que só é contraindicada para bebês menores de 6 meses e alguém que já teve uma reação muito grave, uma anafilaxia, quando tomou anteriormente. Só o resto pode tomar. Então aqui fica até um conselho: se você ainda não se vacinou, vai se vacinar, procura o posto de saúde mais próximo a você, não tem desculpa. E digo mais, além da vacina para influenza, a gente tem também a vacina contra o pneumococo, contra uma das bactérias que podem causar essa pneumonia, tanto pós-influenza ou até mesmo sem estar relacionado com influenza. Então, bebês aos 2, 4 meses tomam a pneumo 10, que vai pegar ali 10 tipos de pneumococo, da bactéria pneumococo. Aos 12 meses tomam reforço, beleza? E alguns grupos populacionais, como indígenas, pacientes com HIV, pacientes transplantados, pacientes oncológicos, eles podem tomar também pelo SUS a pneumo 23, que vai cobrir ali mais sorotipos, né, desse pneumococo. Procura mais informações no seu posto de saúde perto da sua casa, mas não tem desculpa, tá? A prevenção é o mais importante para isso tudo. Deu para entender então agora o que foi que infelizmente acometeu o Silvio Santos? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e aproveita e me conta qual era o seu programa preferido do Silvio. Será que também era o Show do Milhão? Vou adorar saber. Beijão, até mais!